vamos lá. Pessoal, boa noite. Eu queria aqui dizer da honra e da satisfação que é dar continuidade ao nosso curso de Criminologia, da grande responsabilidade que é estar aqui tentando expor um pouco das ideias que o professor Juarez Cirino dos Santos conseguiu espelhar de forma brilhante no seu novo livro, Criminologia, uma contribuição para a crítica da economia da punição. E hoje eu tenho a responsabilidade de falar sobre o capítulo 13 dessa obra, de um grande criminólogo estadunidense chamado David Matza, e sua teoria sobre o naturalismo criminológico. Trouxe aqui brevemente um trecho da obra dele, que eu acho bem representativo de sua teoria, que é o seguinte: ele diz, abre aspas, mudança, ambiguidade e pluralismo estão implicados na exata ideia de desvio. Seu efeito líquido é fazer até mesmo nossa concepção nominal inexata e turva no limite. A incerteza não pode ser dissipada, ela pode ser apenas observada e descrita. David Matza, ele tem uma ideia sobre o naturalismo criminológico e ele faz questão de distinguir do naturalismo filosófico, que é uma corrente na filosofia muito em voga e muito forte nas academias anglo-saxônicas e basicamente tenta incorporar em sua forma metodológica aquela de abordagem das ciências da natureza. O que David Matza quer não é nada parecido com isso. Na verdade, ele tem uma crítica muito forte a quem se utiliza desses métodos experimentais próprios das ciências ditas duras para estudar o fenômeno social. Então, o que significa naturalismo criminológico? Naturalismo criminológico é basicamente a ideia de que nós cientistas sociais, precisamos ser fiéis ao fenômeno. Precisamos descrevê-lo a partir de como ele acontece de fato, a partir principalmente também da perspectiva que ele nomina interna, ou seja, é preciso estudar o fenômeno criminal a partir de uma perspectiva apreensiva e compreensiva do sujeito desviante. Então, a base filosófica do naturalismo criminológico é a fenomenologia. Matza, ele enuncia alguns conceitos que o professor Juarez Cirino, dos quais ele trata no seu livro, principalmente nesse primeiro livro que eu trouxe aqui para vocês, chama Delinquency and Drift, onde ele vai dizer que as condutas criminosas elas são motivadas por crenças, beliefs, e que o contexto não determina absolutamente a vontade. Então, Matza ele faz, de certa forma, um resgate à criminologia clássica e traz para o centro do debate criminológico a vontade como indutora da conduta desviante. Nesse livro, Delinquency and Drift, de 1964, Matza elabora um conceito que ele chama de soft determinism, ou determinismo leve. Quer dizer que a vontade ela sofre algumas constrições do contexto, mas, em última análise, quem determina se desvia ou não é o sujeito. Com isso, Matza firma um debate muito forte, não só com os positivistas, como também com as escolas subculturais. E, nesse aspecto, ele vai tentar desfazer o entendimento positivista de que o desvio é uma patologia, seja individual, seja social. Ou seja, os chamados fatores de risco, de que tanto os positivistas falam, não seriam uma patologia, seriam dados do contexto social que, de alguma forma, influenciariam a vontade, mas que, em última análise, só dependeriam dessa vontade para acontecer ou não. Ou seja, no final das contas, o desvio se deve única e exclusivamente, apesar daquelas limitações, ao sujeito. Então, com isso também ele observa uma crítica, ele faz uma crítica, melhor dizendo, a uma intenção criminológica muito em voga, naquele tempo e também agora, chamada correcionalismo. A ideia de que os criminólogos têm de intervir no fenômeno criminoso para fazer com que ele não ecloda, para fazer com que ele seja evitável. Então, a ideia de Matza é estudar o fenômeno e não tentar corrigi-lo. Então,
Um conceito aqui muito interessante, abordado nesse artigo cuja capa eu trago para vocês, é o de neutralização. Técnicas de neutralização que todos que certamente já tiveram algum contato com a criminologia vão se lembrar. Nesse artigo, Sykes e Matza, que é um artigo seminal na criminologia, cuja influência perdura até hoje, artigo de 1957, eles vão elaborar um conceito de neutralização. O que é esse conceito de neutralização? Ora, não é nada mais do que uma forma de autorregulação moral que faz com que seja possível conciliar o desvio com os valores hegemônicos da sociedade. Eles querem dizer com isso que mesmo que o desviante faça parte de uma subcultura, ele não rejeita absolutamente os valores da sociedade hegemônica. O que ele faz é que, para desviar, ele aprende a se justificar internamente a fim de conseguir resolver esse dilema moral a que todo desviante se sujeita quando escolhe incidir numa conduta desse tipo. Então ele cita aqui 5 técnicas. Primeira, a negação da responsabilidade, ou seja, não havia outra coisa para fazer, eu só tinha essa opção, então eu tive que delinquir. A segunda, a negação do dano. O sujeito vai lá, furta um supermercado e diz, bom, os supermercados lucram muito, isso aqui não vai gerar nenhum problema para eles, a vida vai continuar. Negação da vítima. Rapaz, vendendo drogas, a gente não está prejudicando ninguém. Isso aqui é um problema de menor importância, não faz sentido isso aqui ser crime, então eu vou cometê-lo por esse motivo. E a condenação dos condenadores é quando a gente observa que a maior parte das pessoas ao seu redor estão lá cometendo delitos, então ele se acha motivado a não ficar constrangido moralmente por isso. Ou seja, o juiz é ladrão, o policial é corrupto, a sociedade como um todo pratica delitos, por que não eu, então, praticarei essas condutas desviantes? E o apelo a lealdades superiores. Eu faço isso para sustentar minha família, eu faço isso por um bem maior, enfim, são tipos de neutralização desses valores hegemônicos que levam a gente a cometer um determinado desvio. Então, Matza, ainda segundo o professor Juarez Cirino dos Santos, ele dá algumas explicações para o comportamento criminoso. O professor Juarez traduz drift, do Delinquency and Drift, como impulso desviante. Ou seja, o sujeito ele varia entre a obediência a padrões legais, a padrões da ordem jurídica hegemônica e um dado desvio. Então, de novo, ele recupera esse termo, o determinismo leve, mas ele sempre foca na agência humana, ou seja, na iniciativa que não está comprimida pela ditadura do contexto, por assim dizer. Então, a explicação do crime passaria por 3 fatores. O primeiro deles, o sujeito está acompanhado de pessoas que desejam praticar crimes. O segundo, ele vai aprender técnicas para praticar aqueles delitos. E o terceiro, ele vai neutralizar os vínculos normativos hegemônicos a fim de justificar para si mesmo a razão moral de praticar aquela conduta desviante. Agora, o Becoming Deviant, que acho que eu reputo ser o livro mais importante de Matza e que o professor Juarez Cirino também dá uma atenção muito especial. Talvez o livro, digamos, de maturidade do autor, em que ele elabora 3 conceitos fundamentais para entender a sua teoria criminológica. O primeiro deles, a afinidade, a propensão do agente mais o contexto adequado, ou seja, o agente já tem uma propensão, digamos, a querer cometer condutas desviantes, usar drogas, por exemplo. E quando ele se filia a um determinado contexto, onde a maior parte das pessoas fazem uso disso, a possibilidade de desvio eclode e ele pode vir a desviar efetivamente. O segundo deles, a afiliação. É o contexto em que o agente entra num grupo do qual ele não faz parte e ele acaba assimilando, sendo contagiado por um padrão de sociabilidade próprio daquele grupo. Terceiro é a significação. A significação
é basicamente o processo de banimento, ou ban, como ele chama em inglês, em que Matza reconhece a ação do controle social como o último degrau formador da trajetória desviante. O agente é significado pelo Leviatã, como ele chama, pelo Estado, com um rótulo que o identifica com a prática do crime. Então, na medida em que ele é flagrado na prática de um desvio, aquilo leva a que ele seja rotulado com uma identidade e aquele ato passa a se transformar na identidade do sujeito. O Leviatã, portanto, se legitima pela criminalização de uma suposta classe perigosa, o que o leva a cometer, por exemplo, atos de guerra, atos de dominação, de expoliação, com uma certa legitimidade de fundo, porque se ele combate o mal internamente, ele o faria também externamente. Isso, obviamente, David Matas analisando os Estados Unidos da década de 60, que a gente não pode deixar de lembrar, foi quando da guerra de invasão ao Vietnã pelo país norte-americano. Então, mais sobre o Becoming Deviant. Algumas ideias chaves que eu trago para entender o naturalismo criminológico são as seguintes. Como eu já expliquei, a diferença entre o naturalismo filosófico e o naturalismo criminológico. Isso acarreta aqui, a meu sentir, duas questões interessantes. A superação da visão monocausal de que o crime ele tem uma causa final na qual a gente possa identificar que aquela causa gera necessariamente um efeito. Isso é uma visão tipicamente positivista, tipicamente relacionada ao método experimental das ciências da natureza, e a superação da dicotomia bem e mal. Porque Matas ele percebe que os crimes são muitas vezes motivados por um pluralismo de valores na sociedade. Um exemplo muito patente disso é, portanto, o uso de drogas, que para muitas pessoas é uma coisa imoral, para outras não, mas que isso não significa necessariamente uma dicotomia bem e mal entre as condutas. Outro ponto muito importante para Matza, ele faz sempre questão de ressaltar, é que o homem é sujeito da pesquisa e não objeto. Ou seja, o fato dele ter vontade intervém na própria pesquisa. E por último, nesse aspecto das ideias chaves, a diferença entre determinismo leve ou livre-arbítrio extremado. É algo que para mim não parece ter se resolvido na teoria de David Matza, mas que ele no Becoming Deviant vai fazer uma revisão sobre esse posicionamento que ele adotou na obra anterior, e ele vai dizer que afasta a perspectiva do determinismo leve, se filiando a uma posição de mais próxima, por assim dizer, do livre-arbítrio, mas ainda assim ele deixa claro que essa vontade ela não é uma vontade distanciada ou dissituada de um determinado contexto. O grau e o número de possibilidades estão dados pelo contexto, nada obstante o agente haja sempre com vontade. Algumas outras ideias-chave sobre o naturalismo criminológico, que eu acho importante de serem trazidas, são a diferença entre concretude e abstração na pesquisa. Matza ele dá muito enfoque à descrição concreta, aproximada, minuciosa de um determinado fenômeno microsociológico. Mas ele não está desatento ao fato de que é necessário relacionar aquele fenômeno a uma estrutura social que só se é possível pensar a partir de uma abstração real. Então, ele vai fazer referência à obra de Charles Wright Mills, em que ele defende a imaginação sociológica como instrumento para relacionar o concreto à estrutura social, à abstração mais elevada possível. Então, é situar o fenômeno social numa estrutura maior. O desvio como fenômeno comum e natural à vida social, assim como a reação a ele. Então, para Matza, não importa em qual sociedade, seja ela socialista, capitalista, feudal, todas as sociedades vão conviver com o desvio, na medida em que elas têm um padrão normativo.
e, por óbvio, todas as pessoas não irão seguir esse padrão normativo. O objetivo da pesquisa, portanto, em Matza é a apreciação, é entender de forma compreensiva o ponto de vista do sujeito. Por que o sujeito começou a usar drogas? Por que o sujeito participa de uma gangue, por exemplo? E não tentar intervir nisso, corrigindo o fenômeno social. E agora eu quero só aprofundar um pouco o que o professor Juarez Cirino trata em seu livro, que são esses 3 conceitos fundamentais para o processo de tornar-se desviante a partir do livro Becoming Deviant. Então, a afinidade, o prefaciador da obra Becoming Deviant, de 2010, o Bloomberg, ele fala como Matza teve influência de 3 grandes pensamentos. O primeiro deles é a Escola de Chicago e os funcionalistas, onde ele percebe que determinados contextos de classe e de subculturas geram uma chamada força atrativa, atraem aquela pessoa a uma determinada conduta desviante. O contexto de afiliação, com influência sobretudo de Sutherland e da associação diferencial, onde ele vai descrever o que eu já falei há pouco tempo, a modalidade de contágio, de conversão a um determinado padrão de conduta de grupo. Então, é uma forma de atualizar a teoria da associação diferencial, trazendo interseções culturais para a sua compreensão. Se, por um lado, Sutherland enfoca muito a associação diferencial guiada pela pretensão de satisfazer necessidades, Matza vai trazer aqui que o sujeito ele não se move apenas por essa intenção, mas também pela busca de significados. É algo muito importante para compreender as condutas humanas. E a significação, que talvez seja a mais importante e contundente, na qual ele mais se demora, tem influência de Becker, de Goffman, com quem ele trabalhou, e de Lemmer. Os conceitos-chave são bem, rotulação, estigmatização, ato e identidade, coincidindo entre si. Ou seja, o desviante que é pego, flagrado, estigmatizado, rotulado, ele passa a se identificar com o próprio desvio. Então existe um estreitamento da relação entre ser e tornar-se. A percepção concreta enquanto desviante, portanto, para Matza, ela só se dá quando o sujeito é significado pela intervenção das agências de justiça criminal. Porque se o sujeito pratica, por exemplo, o tráfico de drogas consistentemente, mas nunca é pego, ele não tem sobre si o rótulo de ser um traficante. Então, contribuições para a crítica da questão criminal na obra de David Matza. A primeira delas, que o professor Juarez Cirino ressalta, de ser um libelo, de ser uma acusação contra o Estado como controlador dessas supostas classes perigosas, a fim de se legitimar para a dominação e para a violência, como Matza bem ressalta, inclusive para a guerra. Crítica à política de guerra às drogas, Matza em 2017, um ano antes de morrer, ele faleceu em 2018, escreveu um artigo onde ele recupera historicamente os fatores que levaram à criminalização de drogas nos Estados Unidos e demonstra como essa política ela foi uma política de controle social exclusivamente, nada interessado com questões de saúde pública ou individual. As técnicas de neutralização, que são uma conquista teórica da criminologia que perduram até hoje, e o Dario Belossi, criminólogo italiano, fala que a obra de Matza é o ponto alto, o ápice, o cume do labeling approach, ao mesmo tempo em que seu limite. Então, o David Matza ele consegue trabalhar o contexto de significação, recuperando o melhor da tradição do labeling, mas não esquecendo de observar o processo de tornar-se desviante anterior a isso, ou seja, as motivações, as crenças que levaram aquele sujeito a desviar. Ele volta com esse olhar mais clássico para tentar trazer um panorama holístico sobre o desvio. Contribuição para a crítica da questão criminal, ponto 2, que eu acho muito relevante, é a crítica ao positivismo.
que eu me refiro a um artigo de Travis Pratt, um criminólogo da Universidade de Cincinnati, em que ele vai elencar 3 pontos com os quais eu concordo em absoluto serem muito importantes na obra de Matza. Primeiro, a ideia positivista de que o desviante é diferente. O desviante não é diferente. Como já dito, ele utiliza dos mesmos valores, comunga dos mesmos valores que a sociedade hegemônica, mas é capaz de suspender o juízo moral para desviar a partir das técnicas de neutralização. O sumiço do Estado, ou para os positivistas que pesquisam a questão criminal, o Estado ele sai de cena, ou seja, eles não têm formulações sobre teoria do Estado, sobre filosofia política e sobre o papel que o Estado cumpre em qualificar uma conduta que ontologicamente por si mesma não é criminosa e fazer com que, a partir daquela rotulação, ela se torne uma conduta reconhecida como criminosa. Então, os positivistas perdem de vista o papel do direito em constituir uma conduta social como criminosa e também o fato de que a intervenção do Estado muitas vezes tem a capacidade de criar um novo contexto de afiliação em que os desviantes podem incidir conjuntamente e mutuamente em padrões criminógenos, chamada carreira desviante. E a superestimação dos desvios. Os positivistas eles observavam o fenômeno criminal e, a partir disso, tiravam hipóteses causais a respeito, por exemplo, de fatores que eles reputavam ser fatores de risco. O sujeito desviante veio da periferia, veio de condições sanitárias ruins, era um imigrante. Portanto, esses são fatores próprios e similares da maior parte dos desviantes. Mas uma coisa que Matza observa é se isso é verdade, por que a maioria das pessoas não delinque? Então, existe de fato uma correlação, uma causalidade nesses fatores, ou isso aí apenas diz respeito ao contexto de afiliação, mas não determina em absoluto a prática dos delitos. Então, com isso, Matza consegue oferecer uma crítica fulminante ao positivismo e tem contribuições relevantes para a crítica da questão criminal. Algumas críticas à obra. O professor Juarez Cirino traz uma delas que é muito importante, que é uma pergunta a respeito da origem das crenças. As crenças movem o sujeito, de fato, mas onde é que elas são criadas? Qual é o lugar delas no todo social, na estrutura econômica, política e nas relações de produção capitalistas? Isso não é observado na obra de Matza, pelo menos não com proeminência. E mais ou menos nesse erro ele incorre ao analisar o Estado. Ele diz que o Estado serve para criminalizar as supostas classes perigosas. Mas que classes são essas? A serviço de quem está o Estado? Essas questões não são tratadas com a necessidade que exigem pelo autor. Então, ele não esclarece qual é o papel que cumpre o Estado. Se ele está ao lado da classe dominante, se ele defende uma determinada política de gênero, racial, etc. E, por último, a crítica do professor Alessandro Barata de que o naturalismo criminológico de Matza, ele na verdade não é uma ruptura com as teorias subculturais, mas uma correção a estas. E na medida em que ele traz as técnicas de neutralização para o centro do debate e mostra que as subculturas têm que ser conciliadas com essas técnicas de neutralização. Então, a subcultura convive com os valores hegemônicos da sociedade e não os renega em absoluto. E com isso, o professor Barata vai dizer que a Matza não supera, assim como as teorias subculturais, a teoria de médio alcance. Né? Ela continua sendo uma teoria de médio alcance por estar muito presa ao fenômeno em si, sem relacioná-lo ao todo social, que era exatamente um exercício que Matza queria fazer quando alude ao trabalho de Charles Wright Mills, que eu falei há pouco, mas deixa a desejar nesse aspecto, não faz efetivamente essa ligação com uma teoria social, qualquer que seja ela, mais abrangente e definidora do todo social.
aqui algumas referências que eu trago para vocês e agradecer pela audiência. Boa noite. Juarez Cirino dos Santos é o orgulho de Rio Azul, no Paraná. Um dos mais importantes criminólogos e criminalistas, foi pioneiro da criminologia crítica no Brasil. De tradição marxista, com leituras aprofundadas de Freud, está sempre conectado com a nossa sociedade e com o nosso tempo. Somos reconhecidos e seremos sempre tributários do seu saber e do seu rigor acadêmico e científico.